Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que coisa boa estarmos aqui louvando, cultuando ao Senhor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, uma fé transformadora. Vamos pensar, a palavra fé é algo tão familiar a nós, né? Mas eu queria só trazer uma definição aqui. O que é fé? Do latim, fide, é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem que ela tenha qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. É simplesmente uma confiança absoluta depositada numa ideia ou na fonte de transmissão de uma ideia. Uma coisa que tem aqui também, que diz que a fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida. Então, a gente pode pensar de uma forma bem ampla aí, que fé é uma crença em alguma coisa, que não tem como se comprovar. Não é isso? Então, pessoas têm... Pelo mundo, a gente vai encontrar pessoas que têm fé em coisas diferentes, numa variedade de coisas, mas a gente está falando aqui de uma fé transformadora. E a única fé que é transformadora é a fé fundamentada em Jesus Cristo. Amém? Então, é dessa fé que a gente vai falar aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 5 e depois o verso 11 e 12. Já está sendo ali projetado. Evangelho de Marcos, esse texto fala da cura de um paralítico. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fé transformadora nesse episódio aqui, nessa passagem. Diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 11. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Aleluia. Então, a gente tem aqui o relato, né? Jesus chega, está de volta a Cafarnaum. A gente sabe que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Ele fala disso, né? As árvores têm seus ninhos, mas ele não tinha, o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Mas Cafarnaum era uma cidade onde Jesus ali encontrava, né, algum acolhimento, uma casa. Talvez a gente não tenha notícia de que ele tivesse uma moradia fixa, mas ele está ali na casa de alguém e ele está cercado da multidão, porque quando Jesus começa a ser ouvido, a gente vai vendo a notoriedade que ele alcança por onde ele passa. E, quando ele chega em Cafarnaum, e ali, não sei, fico imaginando que talvez para ter um pouco de descanso, mas, em nenhum momento, Jesus se abstém de estar ensinando, de estar ministrando, de estar curando, de estar atendendo às necessidades daqueles que estavam ao redor dele. E ali há uma multidão em volta de Jesus. Há uma multidão e tem um homem paralítico que 4 homens carregando tentam ali chegar pelas vias possíveis, normais, que seria entrar pela porta, né? Mas o texto nos
nos apresenta que Jesus, havia tanta gente, mas tanta gente que era impossível passar por ali. E aí esses homens acabam encontrando um outro caminho para colocar Jesus, e um outro texto diz que eles descem a maca e colocam aquele paralítico bem diante de Jesus. Bom, vamos pensar nessa fé transformadora com base nesse texto. E o primeiro ponto que eu quero destacar, para a gente pensar, é que a fé transformadora ela tem uma dimensão comunitária. A gente sabe, né, por meio da fé individual, cada um de nós, a fé individual em Jesus Cristo, a gente alcança a salvação, a transformação da nossa vida. A nossa história é transformada. Quem está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, essa fé, que é a fé pessoal, a fé individual, que nós depositamos em Jesus, isso faz toda uma mudança na nossa vida, opera uma transformação na nossa vida. Mas tem uma outra coisa que a fé em Jesus faz. A partir desse momento de transformação na nossa vida pessoal, essa fé, ela nos congrega, ela nos faz, nos aproxima e nos une num corpo que nós conhecemos como igreja, corpo de Cristo, a igreja do Senhor, esse corpo. Então, ali já há uma comunidade de fé. Aqui é a igreja, o exemplo, aqui a gente já exerce a fé. A gente exerce a nossa fé de forma individual, mas a gente exerce a nossa fé de forma comunitária, essa fé que nos aproxima. No empenho pessoal, individual, mas não individualista, é que se dá essa comunhão. A comunhão, ela só é possível porque eu e você, cada um de nós, se empenha em fazer isso. Na nossa individualidade, do jeito que a gente é, com as nossas características, mas a gente se empenha. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma expressão de comunhão. Quando a gente se reúne para adorar o Senhor, nós estamos numa comum união. Nós estamos reunidos com o propósito de adorar o Senhor, de agradecer a Deus, de entregar a Ele todos os nossos pedidos, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, clamando pelo seu socorro, porque nós sabemos que só nele nós encontramos aquilo que nós precisamos. E fazemos isso de forma individual, na nossa casa, no nosso momento com Deus, mas fazemos isso de uma forma comunitária, quando nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor. A fé comunitária, ela promove essa união em torno de algo comum a todos e que envolve uma responsabilidade e um comprometimento pessoal. Cada um de nós assume esse compromisso para que, no conjunto, se cumpra um propósito maior, que é o propósito divino. Propósito de Deus para a sua igreja. E aí, igreja, todo aquele povo, salvo e redimido pelo sangue de Jesus, é a igreja do Senhor. É na igreja, dessa forma que a gente vive essa fé comunitária. Uma fé comunitária, ela implica em solidariedade, ela implica em compaixão, ela implica em reciprocidade. Ver o que a gente vê no texto de Atos, no capítulo 2, versos 44 a 47, Atos é ali o início, ali, quando vem, é o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas que estavam ali, sobre a sua igreja. E ali, no verso 44 a 47, diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aquela comunidade era impactada, e sendo impactada ali, aquelas vidas eram transformadas a partir da fé daqueles primeiros cristãos. Entende isso? Essa fé comunitária é a partir
dessa fé, exercendo essa fé em comunidade. Essa comunidade ali em Atos, ela recebeu, os primeiros cristãos receberam do céu o poder para viver essa unidade e testemunhar. E testemunhando, outras vidas iam sendo agregadas e aquela comunidade ia crescendo. E, à medida que a fé ia sendo experimentada e vivida de forma comunitária, outras almas iam sendo salvas, outras pessoas iam sendo agregadas, porque era o próprio Senhor que fazia isso. O poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um de nós nos permite, nos possibilita viver essa comunhão. Lembrando, precisa haver um comprometimento e empenho pessoal nesse sentido, para que nós possamos experimentar essa dimensão comunitária da fé. E é interessante pensar nisso e refletir, porque a gente acaba fazendo isso, mas é como se fosse no automático. Eu não sei quantos de nós já pensamos nisso antes, né? E a gente vai se acostumando a fazer alguma coisa e a gente, como se diz popularmente, liga o automático e vai fazendo. E quantas vezes vai vivendo isso, e vai vivendo na igreja, e tem fé, mas vai fazendo esse relacionamento comunitário, vai vivendo isso, mas de uma forma quase que automática, e, às vezes, quantas coisas não são percebidas por nós. Isso precisa vir com uma intencionalidade. Essa vida, essa fé comunitária, ela precisa ser vivida com intencionalidade. É saber que quem nos une em um corpo, quem nos permite essa comunhão, tem um propósito maior. E nós estamos reunidos aqui porque nós clamamos ao Senhor, nós esperamos as bênçãos do Senhor, nós almejamos por isso, mas tem um propósito maior. O propósito maior não é só nos abençoar, mas o propósito maior é que sejamos bênção nesse mundo, fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão aí angustiados, possam conhecer a esse Jesus, possam experimentar a fé, essa fé comunitária, possam experimentar essa comunhão, esse aconchego que fortalece, que sustenta, que nos ampara. Amém? Aquela comunidade era impactada, como eu já falei, e ali as vidas eram transformadas. E aí eu me lembro da oração de Jesus. Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele faz oração, ele ora ao Pai, e ele ora pelos seus discípulos, e ele ora também por aqueles que viriam a crer nele. E eu quero pegar do verso 20 ao verso 23, quando Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que o mundo saiba que o Senhor ama. Para que o mundo saiba que o teu amor é infinito, que o teu amor é incondicional. Esse é o propósito maior. O mundo saber que o amor de Deus é incondicional. É para todos. E nesse amor, a redenção, a reconciliação. E é nessa dimensão comunitária que nós vamos cumprir esse propósito maior do Senhor. Um outro ponto que eu quero destacar é que essa fé transformadora, ela é uma fé ativa diante da resistência do mundo. Diante da resistência, dos obstáculos, a gente vê aqui que 4 homens, eles colocam o paralítico diante de Jesus. A gente não conhece nada sobre a história anterior, né, desses homens, desse paralítico. Eu fiquei lembrando de alguns, às vezes a gente vai ver um filme, né, e começa lá a história do filme, lá vem logo qual é o tema, vem um acontecimento.
Aí, logo depois daquele acontecimento, vem assim, 2 semanas antes, 1 mês antes, 2 meses, aí vem narrando toda uma história para que aquele momento possa ser entendido. A gente não tem essa história, né? Mas vamos fazer de conta aqui, vamos imaginar essa situação. A gente conhece um pouco do contexto da época. Então, vamos imaginar 4 homens ali, com certeza esses homens, eles estavam... O texto diz da fé, a fé já era presente neles. E aí eles ouvem sobre Jesus e a gente não sabe se esse paralítico pediu ajuda a eles para ir até lá, ou se eles se prontificaram para socorrer esse paralítico. A gente não sabe, pode ter acontecido qualquer uma das 2 situações, né? Mas vamos pensar no contexto. A gente também não sabe quem era esse paralítico, o texto não nos informa quem ele era, qual a sua história, filho de quem. Mas vamos pensar no contexto histórico. A gente sabe que, no judaísmo, prevalecia a convicção de que toda enfermidade era castigo, castigo para o pecado cometido. Então, assim, o doente, além do sofrimento da sua enfermidade, ele ainda tinha que enfrentar, ele ainda tinha que sofrer pelo enquadramento como pecador, porque assim se acreditava. Dessa forma, aqueles que eram sãos, né, eram justos, não eram pecadores. É esse o contexto que a gente vê. Então, a gente vê aqui um homem que, por conta do contexto histórico, por conta do que se acreditava ali, era um homem que estava marginalizado, era um homem discriminado. E, assim, ele não tinha lugar no templo. Por quê? Primeiro, pela sua deficiência, precisava ser carregado. E, segundo, vivia à margem. Quem se importava com alguém pecador? Os sãos, os considerados justos, não se importavam com aquele que era pecador. A gente não sabe, como eu falei, se era um pedido, se foi o paralítico que pediu para aqueles 4 homens levarem ele até Jesus, ou se esses homens foram movidos pela fé. O fato é que a gente vê nas palavras de Jesus, no capítulo 2, verso 5, Jesus dizendo, o texto, Marcos dizendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Esses homens levaram Jesus, como eu já falei antes, pelo meio mais improvável. E por que eles levaram Jesus pelo meio mais improvável? Subiram, vamos pensar um pouco como eram as casas naquele tempo. As casas ali eram casas que costumavam ter uma escada externa que levavam até o teto daquela casa. Tinha lá seus objetivos, nós não vamos aqui nos estender nisso, mas é provável que eles tenham subido com esse homem, segurando essa maca, por aquela escada, foram até o teto, e ali encontraram uma forma de encontrar uma abertura, de fazer uma abertura para que aquele homem fosse colocado bem em frente a Jesus. Ou seja, passou por cima daquela multidão, né? Passou por cima, porque pelas vias normais ele não conseguiria entrar naquela casa. A multidão impossibilitava a chegada até Jesus. Tem uma outra passagem do cego Bartimeu, lá em Marcos, no capítulo 10, que havia um cego, e quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a clamar, ele começa a chamar por Jesus. E aí, aquelas pessoas que estão ao redor mandam que ele pare de gritar, ele pare de incomodar. Ele continua gritando, mas aquelas pessoas ali, aquela multidão, alguns que estavam próximos, tentam impedir o acesso daquele homem a Jesus. Sabe, muitas vezes a multidão vai fazer isso. Vai impedir o acesso das pessoas a Jesus. Daqueles que são paralíticos, daqueles que têm uma enfermidade, e não necessariamente uma enfermidade somente física, mas uma enfermidade na alma. O mundo está aí. Quantas coisas têm sido impedimento
para as pessoas se aproximarem de Jesus, para as pessoas conhecerem a Jesus. Quantas pessoas estão necessitando dessa cura? Quantas pessoas estão necessitando desse socorro? Mas não conseguem se achegar a Jesus, ou porque não conhecem o caminho, né? Ou por dificuldades, ou porque há uma multidão que impede. E aí, essa fé transformadora, a gente vê nesses 4 homens, é essa fé que rompe as barreiras. Essa fé que rompe as barreiras do preconceito, que rompe as barreiras do orgulho, do egoísmo, que rompe as barreiras da cegueira espiritual e coloca diante de Deus aquele que precisa ser alcançado, aquele que precisa de cura, aquele que precisa que a sua cegueira seja curada, aquele que precisa que a sua imobilidade, a sua paralisia seja curada e ele seja capaz de se levantar e correr para Jesus, porque ele passa a conhecer quem é aquele que pode curar, quem é aquele que pode salvar. E muito mais do que salvar o corpo, mas salvar a alma. E é nessa fé, essa fé transformadora, que tem essa dimensão comunitária e que é ativa diante das dificuldades, da resistência do mundo, é exercitando essa fé que a igreja avança. Amém? E vai continuar avançando, porque é promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. E a gente vai avançar. E é preciso a gente meditar sobre isso, é preciso a gente refletir sobre isso. É esse compromisso e essa responsabilidade que nós temos. É muito fácil nós exercermos a nossa fé individual. Mas o nosso desafio é não somente ver ou exercitar ou viver essa fé individual, mas viver essa dimensão comunitária da fé, dessa fé que transforma. São 4 homens que se unem ali, e eles tinham um objetivo, e eles não olham para as dificuldades. Não são pessoas que, no momento, não dá para levar você até Jesus, porque a gente não consegue entrar. Eles buscam aquilo que era mais inviável, aquilo que era mais improvável, porque o objetivo, e eles acreditavam que Jesus podia curar aquele homem. E Jesus vê a fé desses homens, sabe? Num primeiro momento, assim, quantas vezes eu li esse texto e fiquei pensando, a fé dos 4 homens, mas não foi a fé somente dos 4 homens, aqueles 5 homens eram homens de fé. Porque o paralítico, ele também recebe ali a cura e a salvação pela fé. A palavra de Deus nos diz isso, que é pela fé que nós somos salvos. E foi pela fé dele também, não foi a fé só dos 4. Percebe como esse apoio, né? Eles, na verdade, foram ali o suporte que esse homem precisava, porque naquele momento ele não podia fazer. Quantos anos ele estava vivendo naquela enfermidade? E, sim, por conta do pecado, sim, porque Jesus vai e perdoa os pecados. E é somente depois do perdão dos pecados que é operada a cura. Né? E aí, a gente vai para o terceiro ponto. Essa fé que é transformadora, ela é também mediadora. Ela é mediadora entre o pecador e Deus. Essa fé nos faz ultrapassar os obstáculos. Ir por caminhos que seriam, no primeiro momento, improváveis. Por que não dizer impossível? Talvez eu e você, nessa situação, nós íamos dizer, é impossível chegar até Jesus com essa multidão em torno. Mas aqueles homens ali, eles não olham para o que era impossível, porque eles tinham um objetivo, eles queriam chegar até Jesus, e mais do que isso, eles queriam apresentar aquele homem, aquele paralítico a Jesus. Eu fico olhando para o texto e vejo eles. Não é por eles que eles fazem pelo outro.
Então, a gente vê esse aspecto mediador dessa fé que transforma. E a gente vê que esse paralítico, muito provavelmente, ele estava buscando ali a cura para a paralisia do seu corpo, para voltar a andar. Confiava que Jesus podia fazer isso. Mas, para Jesus, a real necessidade, o que era prioritário na vida daquele homem, não era a cura do corpo, mas era a cura da alma. E a primeira coisa que Jesus faz é: são perdoados teus pecados. Por quê? Por causa da fé. Por causa da fé, os pecados são perdoados. E a vida daquele homem é transformada. E eu fico imaginando o impacto disso ali. A gente vai ver no final do texto que o povo fica atônito. Nunca se viu algo dessa forma. A fé transformadora, essa fé mediadora, que vai impactar o mundo, que está impactando. As pessoas estão vendo, o mundo está vendo. Nem todos querem crer, mas pessoas estão sendo apresentadas a Jesus, vidas estão sendo apresentadas a Jesus, e de formas, assim, tremendamente criativas, porque o nosso Deus é criativo. Eu fico imaginando ali, infelizmente eu não consegui estar, mas eu não estava presencialmente, mas eu estava lá em Copacabana, viu, pastor? Eu estava porque eu estava acompanhando, glória a Deus que tem YouTube, glória a Deus que aquilo tudo. E ali de casa eu chorava e eu falava: ai, Senhor, eu queria tanto estar lá, mas ao mesmo tempo eu glorificava a Deus por tudo que estava acontecendo ali. Isso é obra do Senhor. É aquilo ali, em Copacabana, a expressão dessa fé da igreja, dessa fé transformadora que estava ali, né, se manifestando de forma comunitária, quantos servos de Deus ali, a igreja do Senhor ali reunida, apresentando ao Senhor, levando ao Senhor aqueles, a maioria, nós não conhecemos. O Senhor conhece, mas nós não. Com exceção daqueles que foram os nossos convidados, que alguns até não foram, mas outros foram. Dos outros nós não conhecíamos. E quantas vidas foram transformadas no dia 11 de junho? Você crê nisso? Você crê que ali houve transformações? Porque Deus estava ali, foi o poder dele, e a igreja, com sua fé, foi a mediadora naquele tempo. Eu quero fazer aqui uma analogia, né, desses 4 homens e esse paralítico. Os 4 homens representando a igreja, representando a nós, e esse paralítico representando o homem pecador, o não salvo, aquele que precisa da redenção, aquele que precisa de Jesus. Eles apresentaram a Jesus a causa daquele homem. E não é isso que nós fazemos na oração intercessória? Não é isso que nós fazemos quando nós oramos um pelos outros, ou recebemos os pedidos, e até de pessoas que nós nem conhecemos, e diariamente, constantemente apresentamos ao Senhor e pedimos, conhecendo às vezes a história, às vezes não conhecendo, conhecendo o nome, não conhecendo, mas apresentando ao Senhor uma causa, a causa do outro, né? E aí a gente tem esse clamor por cura, perdão e socorro. E lá, Tiago, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha o que Tiago está dizendo para a gente, está falando dessa fé transformadora, dessa fé que é mediadora, né? Porque a gente ora, a oração feita com fé cura o doente, e se houver pecado, o pecado é perdoado. Glória a Deus, irmãos. Poder de Deus se manifesta através de nós, e não é por quem nós somos, não, porque nós não merecemos nada disso, mas é por quem Deus é, foi Ele, é o propósito dEle. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, a gente vê que a prisão de Pedro ali, Pedro foi preso por Herodes, né, e havia todo um plano ali para levar Pedro no dia seguinte a julgamento. Mas a igreja estava orando por Pedro, e de uma forma sobrenatural,
aquelas correntes são rompidas. Pedro é libertado e ele chega à casa daqueles irmãos que estavam orando, bate a porta e a jovem que atende diz, é Pedro, fecha a porta, ela nem diz, é Pedro. E, não, você está maluca. E assim, a igreja orando, acontece o milagre. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Só que a fé, às vezes, nessa hora vacila. E nós precisamos estar conectados com Deus para entender e para viver essa mediação. O Senhor nos elegeu como seus filhos e Ele nos coloca como mediadores entre o pecador e Ele. É apresentando, através da oração intercessória, nós vamos apresentando ao Senhor, não somente na nossa causa nós clamamos por nós, mas na intercessão nós nos colocamos no lugar desse que apresenta, que entrega ao Senhor, que se coloca no lugar do outro, diante do Senhor, clamando pelo agir do Senhor na vida do outro ou de outras pessoas. A nossa fé em Cristo, ela tem um poder transformador. A nossa fé individual, ela nos aperfeiçoa no nosso crescimento para que nós vivamos uma vida cristã frutífera. O próprio Jesus, lá em João, capítulo 15, verso 5, ele diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se alguém permanecer nele, ele em nós, esse vai dar muito fruto. Por quê? Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, essa fé individual, ela nos aperfeiçoa nesse crescimento a fim de que a gente frutifique. A fé comunitária nos aperfeiçoa na comunhão, nesse convívio, no cumprimento do propósito de Deus para a salvação de todas as pessoas. Jesus nos tira das trevas. E aí, como nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, diz para nós, hoje, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi a igreja que Deus revestiu de poder para fazer a luz dele brilhar no mundo. E ele nos ensina a fazer isso de forma coletiva. Ele nos ensina a fazer isso, evidenciando as marcas de compaixão, de cuidado e de determinação. Foi isso que nós vimos nesses 4 homens, determinação para levar aquele paralítico até Jesus. Filipenses 2,4, o apóstolo Paulo escrevendo, ele nos ensina e nos exorta a isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E em Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que nós, de posse dessa fé, essa fé que transforma. Por que ela é transformadora? Porque ela está fundamentada em Cristo. Não é em outra crença, não é em alguma outra coisa, mas ela está fundamentada em Cristo. E é essa fé transformadora, ela é exercitada, ela é vivida de forma individual, mas ela é vivida na coletividade como igreja do Senhor, cumprindo o propósito maior, que é de anunciar a salvação em Cristo Jesus, de fazer conhecido o amor de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que preenche o coração, e mesmo que haja uma tempestade, mesmo que haja uma imensidão de problemas, mas o nosso coração reina a paz. A paz de Deus. Não é qualquer paz. Não é a paz do mundo. Não é uma paz provisória. Não é uma paz temporária. Não é uma paz baseada nas circunstâncias, mas é uma paz sobrenatural, que nos invade e nos capacita a seguir, cumprindo o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida, porque esse é o propósito maior.
fazer Jesus conhecido. Amém? Amém? Nós vamos... Tem uma canção para a gente cantar? Vamos terminar cantando, exaltando ao Senhor, exaltando a Ele por esse tempo que o Senhor nos dá, tão precioso. Eu quero te convidar a ficar em pé e usar esse tempo para celebrar o Senhor. Sabe, essa fé é dom de Deus na nossa vida. Se dependesse somente de nós para desenvolver essa fé, para viver essa fé, certamente nós fracassaríamos. Mas porque é o Senhor que nos dá, que nos capacita a ter essa fé. E uma fé que deve ser alimentada todos os dias. Uma fé que deve ser alimentada quando vier o medo, quando vier o temor. Você abra a palavra e lembre-se das promessas de Deus. Quando vier a insegurança, lembra que a sua segurança está no Senhor. Quando vier o medo das perdas, lembra que tudo pertence ao Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono dos nossos dias, Ele é dono da nossa vida. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Nós vamos glorificar o Senhor, louvando o seu nome através do cântico. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder,
dia me vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, essa é a nossa declaração, Senhor. Nós queremos viver a cada dia rompendo em fé, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que nos guarda. E mesmo que tenhamos que passar por vales ou por desertos, o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que não nos abandona, o Senhor é o Deus que trabalha em nós, nos transforma, a fim de nos fazer instrumento nas tuas mãos para transformação de vidas, Senhor. E isso não é por quem nós somos, é por quem o Senhor é o teu poder atuando através de nós, tão falhos, tão limitados, Senhor, tão pequenos diante da tua grandeza. Mas o Senhor nos dá esse privilégio, o Senhor nos usa, o Senhor nos faz avançar e romper em fé. E cada obstáculo, Senhor, que tiver diante de nós, com a fé no Senhor, nós vamos transpor de forma sobrenatural, se for necessário. Assim será, para que teu nome seja glorificado, para que o mundo conheça o Deus que salva, o Deus que tem um amor incondicional e que quer salvar, quer restaurar e que quer abençoar nossas vidas e nossas famílias. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse dom que o Senhor nos dá, que é a fé em Ti. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor transformou a nossa história. O Senhor nos deu um novo nascimento, nos fez novas criaturas. Tudo, Senhor Deus, ficou para trás. Tudo que é velho ficou para trás. E pelo poder do Teu Santo Espírito, nós podemos viver uma novidade de vida. Enfrentando dificuldades, sim. Enfrentando obstáculos, sim. Enfrentando tempestade, muitas vezes. Mas sempre com a certeza de que o Senhor nos fará transpor todos os obstáculos, com o propósito de fazer o Teu nome conhecido. Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque ela é viva. Ela é viva e cada vez que nós a lemos, um pouco mais do Senhor é revelado a nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque nós temos acesso a essa palavra. Senhor, coloca em nós uma sede pela Tua palavra, Senhor. Coloca em nós, em nosso coração, uma chama acesa pela Tua presença. Senhor, que nós estejamos desejosos, que nós, assim como o salmista declara, que como a corça anseia por águas, que assim o nosso ser anseie pelo Senhor. Que o Senhor é quem nos dá força, Senhor. Nós podemos passar qualquer coisa. Nós podemos chorar todas as lágrimas, se o Senhor estiver conosco. Essa certeza de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor é o dono da nossa vida, dos nossos dias, e que o Senhor quer nos ensinar a viver todos esses dias de forma a agradar o Teu coração e a cumprir os Teus propósitos. Recebe, Senhor Deus, a oração desse lugar. Recebe cada coração agora que está voltado para o Senhor aqui no templo. E cada um que está em sua casa, que esteve acompanhando esse culto e cultuando ao Senhor conosco. Senhor, contempla o coração. O Senhor conhece as necessidades. E só o Senhor tem a resposta. Só o Senhor pode trazer o socorro ao anseio. Só o Senhor pode dissipar todas as preocupações. E no lugar das preocupações, fazer crescer a confiança, a fé no Senhor, essa fé que transforma,
porque é fundamentada no teu Filho Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão do seu Espírito e o poder esteja sobre cada um de nós, nos fortalecendo e nos fazendo seguir, a fim de que o teu nome seja glorificado até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé, minha vida.